Shiva Shambhu, eu sou Gayan do projeto Yoga Sem Fronteiras, acolhendo você que está aqui agora comigo na luz do Divino Ser. Hoje nós gostaríamos de fazer um vídeo um pouco diferente. Hoje nós não vamos trazer nenhuma historinha e falar da questão do guru, pois que há muita controvérsia sobre a questão do guru no caminho espiritual e o caminho espiritual. Será que de fato é indispensável se ter um guru para se ter o caminho espiritual? Dentro de uma concepção oriental, nas tradições védicas, apontam que sim, que é necessário a presença iluminativa do guru. No Ocidente, essa figura do guru, além de ter assumido inúmeras controvérsias, ela é um pouco rejeitada, porque a relação guru-shishya, guru é o mestre, shishya é o discípulo, ou também conhecido como chela, chela ou shishya. O termo chela ficou muito divulgado pela teosofia, de Madame Blavatsky. Então, no Ocidente tem se usado mais o termo chela, inclusive a Grande Fraternidade Branca usa o termo chela, mas nos Vedas mais se usa o termo shishya para designar aquele que está rendido a um discípulo autêntico, a um mestre autêntico, a um guru. Então há muita controvérsia em torno dessa questão. E o que é um guru? O guru é um mestre espiritual que atingiu um nível de compreensão ou de visão da realidade divina e que é capaz de transmitir isso àquele que está rendido a ele, E não somente uma transmissão a nível intelectual, porque se assim o fosse, bastariam os livros. Qualquer um acessaria o conhecimento através do estudo, lendo livros, artigos, e teria um entendimento intelectual da questão. Então não se limita a isso, e sim a algo que é chamado de Diksha. Diksha é uma transmissão mento-vibratória, que é uma energia, uma presença que é dissipada do guru para o discípulo. E essa força tem um caráter iluminativo de quebrar os grilhões da ignorância, e situar esse discípulo, esse shishya, num patamar de compreensão que é não mental, que vai além das questões puramente de entendimento semântico ou cognitivo. É um estado de ser. E esse estado de ser pode ser transmitido diretamente pelo mestre. Isso que é chamado de Diksha. E existem vários relatos de muitos, inclusive ocidentais, que procuraram por muitos caminhos e apenas quando chegaram diante de um mestre é que eles realmente compreenderam o que é o caminho espiritual, não por recursos intelectivos, pois que eles tinham em abundância, mas por essa presença que é a graça divina que o mestre transmite, que o guru transmite. Nós poderíamos citar aqui o caso de Paul Branton, que quando chegou em Arunachala e na presença de Sri Ramana Maharshi, ele teve esse insight. Ele finalmente, embora já estivesse estudando e procurando os caminhos do yoga por anos, profundo conhecedor, ele somente na presença silenciosa de Sri Ramana Maharshi é que ele sentiu Deus. Outro exemplo que nós poderíamos dar era de Ram Dass, que
embora tenha sido um eminente professor universitário no Ocidente, homem de muitos conhecimentos, foi somente quando ele esteve na presença de Nimkaroli Baba, que ele realmente entendeu o que é o processo espiritual, e isso de forma direta, apenas pela presença, pela emanação da presença divina que irradiava do Guru. E nós poderíamos citar inúmeros exemplos. E o que significa o Guru? Essa palavra é uma palavra, obviamente, sânscrita, que está descrita, principalmente nos Upanishads, falam muito do que é o Guru, do que seja o Guru. Aliás, os próprios Upanishads é um trabalho de transmissão, um trabalho de transmissão do conhecimento. A própria etimologia da palavra, a raiz da palavra Upanishads, Upa significa próximo, próximo, proximidade, Upa. Ni significa chão, Shad significa sentar, ou seja, sentar no chão próximo, ou seja, essa relação que existe entre o Guru e o Shishya, ou Chela, de um sentar próximo do outro. Muito mais do que uma transmissão oral, é uma transmissão por proximidade, Upanishad, porque quando você está próximo do mestre que atingiu a iluminação, esse estado vibratório, esse campo que se estabelece, porque se estabelece um campo, você pode ser afetado por esse campo, e receber a graça, que é um adendo, que é um algo, que você recebe a nível vibratório e que te abre os canais de percepção. Abre literalmente os canais de percepção. Mas Guru, dentro da tradição védica, ele pode ter duas raízes distintas, duas origens etimológicas distintas. Guru pode significar pesado. Na raiz sânscrita significa pesado. Mas é preciso entender pesado em que sentido? No sentido de ter densidade, de ter conteúdo, de não ser vazio, ou seja, de ser repleto de conhecimento, repleto de presença divina. E nesse sentido não é leviano, não fica na superficialidade, é algo que desce profundamente. É nesse sentido de pesado, que é o contrário de lagu, Guru, lagu. Lagu significa leve, Guru pesado. Nesse sentido, as pessoas que são como lagu, que são lagu, ou seja, leves, são aquelas pessoas sem conteúdos, aquelas pessoas superficiais, que têm uma visão pobre, um horizonte estreito, uma percepção extremamente limitada. Então, o Guru é o contrário do lagu. Guru é o que tem peso, que tem profundidade, que te traz da superfície e te leva ao fundo mais fundo, daquilo que nós somos e manifestamos nesse mundo. Outra, a mais comum, a mais aceita, é dentro dessa estrutura da palavra, Gu significa sombra. Literalmente em sânscrito, Gu é sombra. E Ru significa dissipar. E também, numa outra variante, pode significar luz. Então, Guru, aquele que dissipa a escuridão, ou dissipa as sombras, ou que erradica a sombra, ou aquele que faz o processo da escuridão, da sombra para a luz, Guru. Então, o Guru é aquele que atua de forma a destruir as sombras, ou seja, nos retirar de avidya, a ignorância, e nos levar à vidya, deva vidya, a sapiência, a consciência divina, ao saber. Então essa é a função
do guru, né? E o guru, ele canaliza o próprio conhecimento divino, o conhecimento mais elevado. Por isso que ele é venerado por vezes como Deus. Não que ele seja o próprio Bhagavan, mas sim que ele representa, né, na sua manifestação, a própria presença divina, particularmente por ser todo guru autêntico destituído de ego, né, de personalismo. Então é uma forma de você ver Deus através da presença humana, ou na presença humana. Então o guru se torna uma murti, ou seja, uma forma manifesta de algo transcendental. Esse é o ponto em que os ocidentais têm mais resistência de aceitar, né, essa rendição ao guru, né, de prestar às vezes reverências ao guru. É muito comum na Índia, ao se chegar, né, diante de um guru iluminado, você tocar os pés de lótus do guru e geralmente tocar a sua testa nos pés do homem iluminado, né? Isso para o Ocidente é um pouco difícil, né? Mas significa justamente que você está quebrando o seu ego, né, sua vaidade, né? Que você, para aceitar o caminho espiritual, você tem que ter humildade, vestir as sandálias da humildade, você tem que se render, você tem que sair do controle, você tem que reconhecer que todos os seus esforços intelectivos não te levaram a lugar nenhum, né? Algo tem que ser retirado. Então esse processo Guru Shishya, o mestre-discípulo, é muito mais um processo de remoção dos acúmulos que já estão presentes, de esvaziamento, do que de adição de conteúdos. Quando você vai à feira, sai de casa para ir para a feira e pega a sacola de feira, você não leva essa sacola cheia. Imagina você saindo de casa para ir à feira e levando e preenchendo a sua sacola de feira com todos os legumes, verduras que já estão na sua casa, e chega na feira já com a sacola cheia. Ora, o que você pode acrescentar? O que você pode trazer a mais da feira, uma vez que você já foi para a feira com a sacola repletada? É óbvio que se você vai à feira, você tem que ir com a sacola vazia, completamente vazia, para ali na feira adquirir os produtos, né? As hortaliças, os legumes, as frutas, para trazer para sua casa. É exatamente essa relação Guru Shishya. O Shishya, o Chela, ele tem que se esvaziar. Ele tem que ir para a feira divina, né, dos frutos divinos que vai ser oferecido pelo mestre, de sacola vazia. Ele tem que se esvaziar, né? E se esvaziar principalmente de si mesmo, né? do seu pretenso saber, da sua sensação de orgulho, de personalismo. Isso tem que ser quebrado. E por isso o processo de rendição. Mas isso para o ocidental é muito difícil de assimilar. Existem muitas controvérsias, existem escolas que dizem da não necessidade do guru e outras que defendem a necessidade do guru para o caminho espiritual. É certo que nós estamos vivendo um momento planetário muito diferente. Hoje nós vivemos uma realidade muito distinta de 100, 200, 300 anos atrás, onde as possibilidades de transmissão de conhecimento eram quase que diretas. Poucos livros escritos, né? Então era preciso que alguém que conhecesse transmitisse àqueles que não conhecem, né? Então era necessário uma sucessão, né, que fosse quase que uma oralidade de transmissão de conhecimento, né, dentro desse processo que é chamado pelos Vedas de Parampara. Parampara é aquilo que não interrompe, que fica
passando de guru para shishya, ou de mestre para discípulo, né? E o conteúdo fica preservado nessa sucessão discipular, nessa sampradaya que se estabelece, né? Esse é o parampará, né? E isso mantém a integridade não só do conhecimento, mas da energia que sustenta esse processo, né? Mas existem correntes que negam a autoridade do guru, né? E trazem a autoridade toda para o próprio ser, né? Um processo autoconsciencial em que você é o próprio mestre, que o eu sou, ou a consciência divina assume o papel do próprio mestre. Os que conseguem fazer isso, maravilha, mas o fato é que nem todos conseguem, né? Por exemplo, Krishnamurti. Krishnamurti negou fortemente a questão do guru. Ele mesmo se negou a ser um guru, embora ele tenha sido preparado, né, pela Sociedade Teosófica, por Lidbit, por N. Bensan, para ser o instrutor do mundo, a própria encarnação de Maitreya, e, né, foi-se instituída uma ordem chamada Ordem da Estrela do Oriente, que teria Krishnamurti como um grande guru, né, e ele foi preparado desde a infância para isso, e na ordem teosófica, né, na sociedade teosófica, e num grande momento, né, do grande encontro, num dos grandes encontros anuais, né, em Homem na Alemanha, ele simplesmente destitui a ordem e nega toda a questão da autoridade do guru, e se nega a ser um guru, ou aquele papel de um instrutor do mundo para o qual ele estava sendo preparado. E daí para frente ele trabalhou muito com a negação das escolas e do próprio guru. E Krishnamurti trouxe um trabalho extraordinário, né? E por incrível que pareça, ele acabou sendo o próprio Maitreya de fato, né? A qualidade de ensinamento que ele trouxe. E existem outros que perpetuam a questão do guru como uma necessidade, né? Outros mestres. Então é uma questão de como nós entendemos a questão do guru e principalmente qual relação nós temos com isso, o que nos move a buscar um guru. Porque tem muitas pessoas que procuram gurus como amuletos, né? Se rendem a algo externo por não assumir o próprio processo interno. E nesse sentido, ele é pernicioso de fato, né? E nós vemos aí também se propagando muitos gurus, né, falsos gurus, né, que acabam, né, enveredando por caminhos nada salutares, né, sendo cultuado pelos homens e tendo todos os desvios, até mesmo alguns escândalos ligados a alguns desses líderes, né? O que também é fato é que muito dos gurus são perseguidos injustamente e quase todos eles é atribuído a algum escândalo sexual, né, de abusos sexuais, que nem sempre corresponde, né? O próprio Sri Satya Sai Baba foi vítima dessas calúnias, né? E obviamente que não corresponde, né? Então, o, o que traz essa relação guru-sishya, né, é um ancoramento que se dá no amor divino. A base é o amor divino, né, e se estabelece uma egrégora, né, os gurus vivem nos ashrams, ou no Gurukula, né, Gurukula é a casa onde ele ensina, ou ashram, né, e as pessoas se ligam, os chelas ou os shishyas se ligam ao guru no ashram, e ali se estabelece uma espécie de comunidade, né, espiritual, né, que é sedimentada pelo amor. Então, quando você
se você tiver a oportunidade de visitar um verdadeiro ashram, você vai ver ali uma potência, uma radiação que não é desse mundo. É como se houvesse um padrão vibracional, né, de mundos muito mais evoluídos que o nosso. É algo fabuloso, por isso que as pessoas se encantam, né, com valores totalmente diferentes do materialismo que ainda é vigente no mundo como nós o conhecemos. Então, é indispensável que se tenha um guru, depende como se entende o guru e como se busca esse guru, com qual propósito, né? Nós podemos ter apenas, nos focar apenas no eu superior, no eu sou, nessa presença divina, nesse eu maior para ser o nosso guru, sim, mas é necessário que nós saibamos como acessá-lo, porque pode ser que nós o confundamos com o próprio ego. Então, são questões delicadas. Então, nesse vídeo de hoje, nós apenas falamos um pouco sobre essas relações de guru-discípulo, ou guru-shishya, né, dentro dessas tradições do Parampará, das sucessões discipulares, tal como os Vedas preconizam, né. Gratidão a você que está aqui agora comigo, né, e sempre está conosco partilhando dos nossos conteúdos, que nós possamos seguir semeando sementes de luz por caminhos de paz. Yoga sem fronteiras. Espiritualidade livre para consciências libertas. Shiva Shambhu.